Chegou a hora de conhecer as revelações de Deus para os nossos dias. Está no ar a Advertência Final. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Advertência Final. Saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Nós estamos dando sequência à revelação do falso profeta do Apocalipse. Na semana passada nós estivemos falando da operação do erro, este grande plano de engano do inimigo, ideado para poder levar, se possível, todas as pessoas para o inferno. Só que Deus descortinou a estratégia de Satanás para os santos que querem estudar o Apocalipse. Entre eles está você, que hoje nos assiste. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 24, quando Jesus advertia os discípulos quanto aos perigos do tempo do fim, que haveriam enganos, os quais, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. Veja em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Na semana passada falamos sobre o falso profeta, esse que o demônio vai personificar e fazer com que desça fogo do céu. Nós vimos que o demônio vai aparecer na forma do profeta Elias. Talvez você se pergunte, mas como? Como é que ele vai fazer isso? Bom, como? Isso aí muitos já sabem. Os demônios, no centro espírita, no centro de Umbanda, por exemplo, já aparecem na forma dos que morreram e imitam a voz dos que morreram perfeitamente. Então, para eles, não é difícil. Hoje, acontece que Deus não permite que eles apareçam para o mundo assim de forma aberta. Eles aparecem para quem deseja vê-los, para quem vai a estes lugares. A Bíblia não nos aconselha a ir, até mesmo porque ela diz que os mortos não se comunicam com os vivos. Veja em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século. Não tem parte alguma em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então o morto não fala com você. Não vá buscar ver o morto, porque então você está se colocando na zona de perigo. O demônio pode te influenciar. Nos últimos dias, Deus vai permitir que os demônios façam estas aparições de forma aberta. Por quê? Bom, nós já explicamos em programas anteriores, não dá para repetir aqui porque o tempo é curto. Mas nós vemos então que o profeta Elias vai aparecer, não o verdadeiro, mas o demônio no lugar dele. Só que as pessoas vão pensar que é o verdadeiro. Por quê? Dá uma olhada comigo em Malaquias capítulo 4. Olha só a profecia. Malaquias 4, verso 5. Aqui está escrito: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha o tamanho do engano. As pessoas vão olhar para a Bíblia e falar: está vendo? Olha, a Bíblia está se cumprindo, porque está escrito que o profeta Elias viria antes do dia do Senhor e ele apareceu. E mais, ele está pregando a favor das famílias. E aqui eu faço um parênteses. Hoje você vê que o discurso católico é muito forte em prol das famílias. Eu não estou aqui para condenar nenhum católico, tá? Gosto de muitos católicos, tenho amigos católicos, mas nós vemos que, por ordem do Papa, tem sido apregoada a importância da família. Não seria este já um prenúncio do que nós vamos ver aqui? Cuidado, cuidado. Tá, mas e qual é o erro? Bom, a Bíblia diz que haveriam erros, enganos que, se possível fosse, enganariam os escolhidos, quer dizer, até aqueles que estudam a Bíblia. Alguém vai olhar para cá e dizer: ah, Elias apareceu, quando na verdade, se estudasse melhor a Bíblia, ia ver que não é assim. Em primeiro lugar, a Bíblia não diz que o cumprimento desta profecia é a vinda do próprio Elias.
Esta profecia já teve um cumprimento no passado. Eu quero falar sobre ele com você. Esse cumprimento encontra-se em Mateus, o relato dele, e quero que você leia comigo Mateus capítulo 11, versos 13 e 14. Jesus disse: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Ora, João Batista não era o Elias anterior. Elias estava no céu e Elias apareceu, inclusive, no Monte da Transfiguração, vindo do céu. João Batista era outra pessoa. Só que ele foi considerado por Jesus como aquele que cumpria a profecia da vinda do Elias. E por quê? Nós encontramos mais subsídios para entender em Lucas capítulo 1. Veja comigo, verso 13. Mas o anjo lhe disse, aqui o anjo falando com Zacarias, o pai de João Batista: não temas, porque a oração da tua mulher foi ouvida, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Verso 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Então João Batista, ele viria com o mesmo espírito, com a mesma missão que Elias teve. Elias foi um instrumento de Deus para reconduzir o povo da desobediência para a obediência, da adoração do ídolo Baal, lembra-se de Baal daquela época? Então, de Baal para o Deus vivo. Aqui a mesma coisa. João deveria levar o povo da rebeldia para a justiça. Literalmente levar o povo à obediência à lei de Deus. Em 1 João capítulo 3, a Bíblia diz assim, que ninguém se engane, aquele que pratica a justiça é justo. E em Salmos 119, verso 172, a Bíblia explica o que é justiça. Vamos ler. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Justiça são os mandamentos de Deus. Justo é aquele que pratica a justiça, ou seja, aquele que obedece. A obra de João Batista, aquele que vem no espírito de Elias, é trazer o povo da desobediência aos mandamentos para a obediência aos mandamentos de Deus. Essa seria a obra de Elias. E isso, inclusive, está claro para quem lê com atenção a própria profecia da vinda de Elias, lá em Malaquias. Acompanhe comigo, volta lá, por gentileza, para Malaquias capítulo 4 e vamos ler juntos. Verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Olha só, antes de Deus falar da vinda de Elias, ele fala, lembrem-se da lei. Quando ele fala que Monte Horebe, Horebe é um outro nome para o Monte Sinai, aquele no qual Deus desceu e entregou as tábuas da lei com os 10 mandamentos para Moisés. Ou seja, Deus, quando ele deu a profecia da vinda de Elias, ele falou que seria, ou seja, o Elias que viria, conduziria o povo para obedecer os 10 mandamentos. Então, agora aplicando essa profecia para o tempo do fim, como ela se cumpre na realidade? Não é pela vinda do próprio Elias, como nós já vimos. João Batista veio, não era Elias, mas cumpriu a profecia. Vão surgir pessoas, você pode ser uma delas, que vão fazer a obra do último Elias. Estas pessoas vão falar aos outros da necessidade de voltar à obediência aos mandamentos de Deus. Ah, você está desprezando a graça de Jesus? Não, não é isso. Mas é que a graça faz com que a pessoa se torne obediente. O poder de Deus capacita o homem para a obediência. O verdadeiro Elias conduzirá o povo à obediência, enquanto o representante de Satanás levará o povo a desobedecer os mandamentos de Deus. Qual deles estará em pauta? Ah, isso fica para a semana que vem, porque o tempo acabou. Fica com Deus e até o próximo episódio. Deus abençoe.